Fala, gurizada. Boa tarde. Gurizada, eu vou abrir para vocês aqui, tá? Bem sintetizado, para a gente não perder tanto tempo, mas vou só trazer para vocês aqui algumas coisas que eu coloquei e que elas foram desenvolvendo, né? No sábado eu comecei a fazer, mas eu não tava com a cabeça muito boa, tá? Eu não tava tão bem, né, gurizada? Não tinha dormido direito, tinha acontecido aquela fita lá com meu filho, eu não tava conseguindo pensar direito, tá ligado? E aí eu comecei o processo mais para dar uma continuidade, né? Para eu não perder tempo ao longo do caminho aí, e já vim lapidando, né? Vim fazendo um processo de otimização. Então, primeira etapa, gurizada, eu fiquei tentando encaixar o prévia dentro dessa movimentação, tá? Tipo, cara, como é que eu vou encaixar a palavra prévia dentro dentro do slogan, né? De que forma que ele ficaria e tal. Eu fui fazendo exercícios, né? E aí, bom, comecei escrevendo algumas coisas para que a cabeça começasse a trabalhar no processo de evolução. E aí tiveram algumas propostas. Nenhuma delas eu gostei, né? Eu mandei pro Thiago no sábado, falei, cara, não gostei de nada disso aqui. Mas, enfim, deixa isso aqui, que daqui a pouco eu sei que ele vai ter uma melhoria nisso aqui, né? Então, eu coloquei lá, sua melhor prévia, né? Eu sempre tentando encaixar aqui de que maneira que eu poderia fazer a utilização dessa palavra e transmitir a mensagem da marca, né? Aí eu coloquei sua melhor prévia. Óbvio que, né? Não tem nexo nenhum isso aqui depois. Hoje, lendo principalmente, eu vejo que estava completamente infundado. Depois eu testei a prévia da sua melhor versão, pensando no quê? Cara, pessoa que quer emagrecer, ela está buscando sempre a melhor versão dela, né? Ou pelo menos melhorar aquela versão existente na qual ela está presente ali. Então, a prévia seria o quê? Você conseguir visualizar aquilo que você gostaria de ser, né? Então, a prévia da sua melhor versão e tal, enfim. Mas ainda assim ficou um negócio muito tentando encaixar o nome na proposta do produto e aí não fica nem o nome nem a proposta do produto. Aí depois eu fui lá e escrevi assim, cara, sinta a prévia da sua melhor versão, né? Que seria basicamente assim, cara, a pessoa vai ter que tomar o produto, então ela tem que sentir essa prévia daquilo que ela pode vir a ser para de repente ela, né, se transformar naquilo que ela realmente gostaria, né? Então sinta a prévia, mas ainda assim, tá, eu vou sentir a prévia da minha melhor versão, tá, e vou para onde depois, né? Depois que eu sentir, como é que vai ser isso aí, né? Então beleza, ficou naquela coisa de e aí para onde que eu vou e tal. Beleza. Sua versão ideal começa com uma prévia. Aí aqui eu já coloquei o prévia como o start para aquilo que você gostaria de alcançar, né? Fazendo a mecânica oposta a essa proposta desse slogan de cima, né? Que seria a cinta prévia da sua melhor versão. Que aqui a pessoa vai consumir o produto e vai falar assim, caramba, né? Acho que eu estou mudando, acho que eu estou melhorando e tudo mais. E aqui, sua versão ideal começa com prévia, que seria o quê? Cara, você vai começar a fazer a utilização do prévia, e aí, se você conseguir continuar fazendo a utilização dele, você vai chegar na sua versão ideal, né? Mas beleza, eu acho que isso aqui é aqui a questão é a relação de causa-consequência mesmo. Todo grande resultado começa com uma prévia, né? E aqui fica essa situação de que, cara, é algum resultado que a pessoa vai ter que alcançar, né? E aí, falei que tá, beleza, grande resultado, né? Ou, né, às vezes eu poderia muito bem falar sobre a toda transformação começa com uma prévia, né? Ou todo grande projeto, enfim, né? Pensando nessa questão do projeto, até uma coisa que o pessoal gosta muito de falar, vamos fazer o projeto, né? Então, assim, é, beleza, eu poderia trazer várias palavras para conseguir substituir isso aqui, mas ainda assim é uma coisa que, é, enfim, não gostei, genérico, fiquei assim. E todos eles eu fiz tentando encaixar esse negócio do prévia, né? Só que eu não consegui. Eu, particularmente, naquele momento ali que eu estava com a cabeça fazendo, eu não consegui achar uma solução com a palavra prévia, né? Eu falei, cara, eu vou utilizar a palavra prévia e vou tentar chegar em algum lugar, né? E aí pedi até pro Cláudio analisar essas análises que eu fiz aqui, para que ele conseguisse trazer para mim alguma coisa que fosse mais relevante, né? Ou fizesse uma avaliação um pouco mais precisa. E aí, no bloco 2 aqui, gurizada, o que que acontece? Bom, aí, gurizada, a segunda parte é o seguinte: eu já comecei a mudar um pouquinho mais.
sobre qual poderia ser a proposta mesmo, é, qual seria, né, qual vai ser a proposta do Prévia e de que forma que a gente pode posicionar esse slogan de uma maneira direta, né? Maneira direta e ao mesmo tempo tem alguma coisa mais original. Aí o que que eu estava pensando, né? Eu comecei a pensar nos principais mecanismos do que seria a proposta da marca, como a gente já conversou antes, cara, manjar, dieta, não sei o que e tal, cliente, pesquisa que a gente fez lá, doce, tal, tal, tal. E aí eu cheguei nesse primeiro aqui, eu cheguei na seguinte conclusão, cara, é, o corpo ele sabe como emagrecer, né? Você não precisa necessariamente tomar uma caneta emagrecedora, forçando o emagrecimento externo através da canetinha. Ele sabe emagrecer, né? Ele só precisa, de certa forma, se lembrar, né? Ele precisa se lembrar, ele precisa entrar novamente naquele mecanismo, que é o mecanismo natural dele, né? Então ele tem isso dentro dele, ele só precisa ativar esse mecanismo que já existe dentro dele. Então, seu corpo já sabe emagrecer, prévia lembra ele como, né? Então seria muito mais essa questão do mecanismo em si, né? Qual é o mecanismo utilizado para fazer emagrecer? Então, da mesma forma que a pessoa faz a utilização de uma dieta muito rigorosa, ou que ela faz a utilização da caneta, o prévia seria justamente isso. A diferença é que com o prévia você não precisaria utilizar nenhum dos dois extremos, nem a dieta e nem a caneta, né? Dieta rigorosa no caso. O slogan que eu já tinha falado no começo, né? Nem dieta rigorosa, nem caneta milagrosa. Nesse caso, eu vou trazendo aqui um caminho mais direto, que seria o quê? Cara, nenhum nem outro emagreça com prévia, né? Eu poderia falar assim, experimente prévia, tal, tal, tal. Mas aqui eu já não deixei dúvidas sobre o que é a proposta da marca, né? E aí a gente pode fazer a utilização aqui de inúmeras formas. Uma coisa só interessante que ele trouxe, que é o quê? Falar sobre a caneta, né? Que mesmo não tem o nome da marca, pode ser uma coisa perigosa em relação à Anvisa e tudo mais. Obviamente, para a gente colocar no slogan, talvez não ficaria tão interessante, ficaria um pouco perigoso. Mas para a gente fazer uma copy, testar criativo, óbvio que é 100% liberado. Tá bom? Então, aqui a gente tem aquela composição que eu coloquei desde o início. E aí, beleza, né? Levando em consideração essa questão, que esse ponto de atenção que a gente tem com a parte jurídica, é importante que a gente não tenha problemas com isso. E depois eu fiquei pensando assim, cara, qual é a maior dificuldade, né, de uma pessoa que começa o processo de emagrecimento? E aí eu lembrei daquela afirmação que o pessoal da pesquisa falou, que era o quê? Cara, eu sei que eu tenho que fazer, eu só não consigo manter. Então, o que que eu pensei? Cara, prévia pode ser a solução para que a pessoa consiga se manter no caminho, né? Consiga se manter no processo de emagrecimento, consiga manter de certa forma, consiga dar um auxílio para ela na constância, né? Então, assim, ele não vai fazer o seu emagrecimento, ele vai te manter constante no seu caminho. Então, eu pensei numa coisa bem simples e objetiva, que seria, cara, prévia, mantém você no caminho. Então, assim, simples, direto e ao mesmo tempo objetivo para uma dor que é uma dor latente, né? Pô, toda vez eu escapo, não consigo, desfoco e tal. E o que que o Prévia poderia te oferecer? Exatamente isso, né? Essa consistência, de repente aumentar o nível de compromisso que você consegue ali de maneira natural. Então, assim, poderia, manter você no caminho de maneira natural, né? Manter você. Mas eu acho que simples e objetivo, e eu acho que, assim, poucas pessoas ou praticamente nenhuma fez a utilização disso, né? E é uma coisa bem objetiva, né? E aí eu quis trazer também, aí eu comecei a entrar no universo, tentar sair do prévia, mas utilizar esse mesmo universo que é esse universo da palavra prévia, né? Então, prévia, o que que eu tenho com prévia? Preview, prevejo, antecipei, né? Enfim, existem inúmeras outras formas de trazer esse mesmo conceito do prévia, mas de outra maneira. E aí eu falei assim, cara, e se eu pensar em uma outra forma de aplicar isso aí, né? Sair do substantivo prévia e tentar fazer a utilização de um verbo, né? Que traz um pouco mais essa questão de ação e tudo mais. Então, eu pensei assim, cara, como que é o funcionamento do prévio em si, né? Primeiro, a pessoa tem que tomar o suplemento prévio. Segundo, ela tem que sentir alguma coisa, né? Ela tem que sentir algum efeito, ela tem que sentir que o suplemento funciona.
E assim que ela tem essa sensação de que o negócio está funcionando, ela prevê o resultado, né? Ela fala assim, cara, tomei, tô sentindo que o negócio está fazendo efeito, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar resultado, entendeu? Então eu peguei assim, eu falei, cara, vamos construir um painel semântico que tenha uma rima e ao mesmo tempo consiga ilustrar todo esse processo de uma maneira simples e objetiva. Então, tomou, né? Tomou o prévio ali, sentiu o efeito, previu o resultado. Tomou, sentiu, previu. E aí a gente tem o quê? A palavra prévia associada ao conceito de como é a utilização do produto. Aí também falei, tá, beleza, né? Aí encaixei esse aí, tranquilo. E, é, e a última referência que eu trouxe aqui, que era o quê? Cara, vou pegar um bem genérico, descritivo, mas ao mesmo tempo que, cara, não tem como a pessoa não saber o que é, né? Simples, objetivo, sem muita sofisticação na hora de pensar no que é. Cara, prévia, só dose diária de emagrecimento natural. Para que a pessoa, quando bate o olho, às vezes ela fala assim, pô, beleza, entendi. Né? Agora eu sei o que é, deixa eu só entender como é que ele vai fazer esse emagrecimento natural acontecer, né? Então, assim, trouxe alguns conceitos aqui, gurizada, mas a princípio, qual que é o lance? E aí eu quero que vocês assistam aí para vocês darem uma olhada com calma, tá? O mais importante é a gente analisar o que vocês acham, levando em consideração o seguinte, tá, pessoal? O nível de consciência das pessoas que vão estar recebendo esse slogan, vão estar recebendo esse posicionamento da marca de maneira inicial, é um primeiro contato. Então a gente precisa trazer para essas pessoas algo que ilustre para elas exatamente o que elas vão sentir ali. Por exemplo, se a gente pega os slogans que a gente escolheu lá, pediu um, pediu bis, qual que é outro? Tomou Doril, a dor sumiu, né? Bombril, mil e uma utilidades. Todos esses slogans, por que que eles fazem muito sentido? Porque nós já conseguimos constatar que aquilo que eles estão falando no slogan é real e faz sentido. Então a gente acaba meio que fixando isso porque é a questão da coerência da marca, né? Eles estão falando que eles fazem algo e eles realmente fazem. E aquele slogan descreve exatamente o que acontece. E todos esses slogans que foram criados, eles já foram criados numa segunda etapa de consciência de marca, que é o que a pessoa já faz a utilização do produto, eles só adaptaram a utilização do produto, né, só adaptaram o slogan para algo que já acontece, que é real. Então é a mesma situação, por exemplo, da alteração das logomarcas, né, que a gente estudou lá em cima, tá bom? Então eu trouxe essas alternativas aqui para vocês darem uma analisada e dar a opinião de vocês, para a gente saber se a gente vai. Aí aqui ele, né, ele traz algumas questões mesmo aqui, na tabela resume e tal. E, enfim, né, o próprio Cláudio ele gostou dessas três aqui, ó, nem dieta rigorosa, mantém você no caminho e tomou sentiu preview, né? Ele gostou dessas três aqui. É óbvio que a decisão é nossa. Eu coloco ele só para analisar, porque, cara, esse negócio dele criar slogan, coitado. Mas beleza, gurizada, vou passar para vocês aqui.